pessoal, eu sou o Gerson Silva, analista de WFM. Estou aqui também com a Isabelle, que é analista de WFM aqui também na Comunique-me. Hoje a gente vai apresentar para vocês nossa ferramenta de WFM e aqui a telinha do client que estamos compartilhando. Aqui em configurações, a gente tem diversas configurações que a gente consegue fazer dentro do client. E a gente tem aqui a tela de definições de atividades. Definições de atividades são a tela que a gente consegue programar todas as pausas, pausa almoço, pausa lanche, férias, feriado, folga. Alguma coisa a complementar, Isabelle? Essas atividades também, elas serão visualizadas posteriormente na visualização tanto do supervisor quanto do operador, para eles poderem justificar caso no período de serviço eles tenham um atestado, eles tenham uma pausa feedback, ambulatório, treinamento, reunião, eles conseguem também utilizá-las. Isso. Aqui a gente também tem o grupo de agentes, então aqui no grupo de agente a gente consegue visualizar os supervisores e dentro dos supervisores cada um tem os agentes associados a eles. Aqui no submódulo de forecast a gente é onde a gente faz as configurações do forecast propriamente dito, então aqui dentro de grupo de forecast é onde a gente vai amarrar aí os grupos de dados, que são os serviços que estão lá cadastrados no discador. Aqui em grupo de atendimento também vai ser basicamente o grupo de roteamento, o grupo de atendimento, todos atrelados ao grupo de forecast que a gente for criar. Aqui em captura de dados é onde a gente vai fazer a configuração dos dados de integração. Então, tudo que for integrado com o discador é aqui que a gente faz a configuração. Então, como por exemplo, aqui nos servidores de contatos, é onde a gente cadastra aí esse integrador. Aqui em grupos de dados é onde a gente faz a configuração de todos os serviços que essa operação vai atender. Aqui em associações de atividades são todas as atividades, as pausas, motivo de evento, que tem lá no discador para fazer a integração com aqui. A etiqueta, a descrição e os códigos, eles não precisam estarem iguais aos que estão cadastrados lá no discador. Apenas o que precisa estar igual é o código do motivo, que é com esse código que a integração acontece de forma correta. Aqui em processos automáticos é apenas a aba onde a gente vai fazer a configuração de tudo que será automatizado no sistema, todas as informações automáticas. Aqui também a gente tem as configurações dos alarmes, que são também os alarmes que vão ficar sendo disparados lá na tela de RTA do agente ou do supervisor e pessoal de planejamento. Certo? Aqui em administração, a gente tem algumas telinhas também como perfil de filtros de agente. Então aqui a gente consegue definir aí o que o supervisor vai ter acesso ali, qual tela ele vai ter acesso para acessar, tanto ele quanto o agente. Então nessa tela aqui de perfis de segurança a gente consegue visualizar os níveis de acesso. A gente tem o nível de acesso de administrador, ali os níveis de acesso de agente, então qual telas que ele vai conseguir visualizar, a gente consegue definir aqui dentro do client. Isso também funciona aqui para os supervisores. Então, dentro desse perfil de segurança, a gente faz a definição ali do que ele pode ver ou do que ele não pode ver. Aqui em usuário, a gente também tem os 3 níveis de usuários, que é o administrador, o agente e o usuário comum. Quando a gente vai adicionar aqui um usuário, a gente coloca o nome de login, que é o que fará também a integração dos dados. E aqui a gente consegue definir qual que vai ser o tipo. Então, em usuário comum, a gente precisa preencher o perfil de segurança dele, o perfil de filtro de agente e designar um nome. Geralmente, o usuário comum são os supervisores. Aqui em usuário administrador, ele não fica disponível a opção de você selecionar os perfis,
mas aqui você precisa preencher com o nome e sobrenome dele. E aqui em agente, a gente precisa sim preencher os perfis de segurança, né? Sempre vai ter aí a abinha de agente para você selecionar, porque os agentes eles não podem ter toda a visualização, eles não podem visualizar nada que o supervisor tem disponível, nem o pessoal de planejamento. E aqui em agente, precisamos sempre associar ao perfil do operador, que é o que falaremos posteriormente. Aqui em agentes, a gente consegue visualizar todos os agentes que estão associados ali a cada supervisor na hierarquia. Então a gente tem uma hierarquia ali de supervisores e abaixo deles os agentes. E aqui nessa tela a gente consegue fazer a inclusão dos agentes. Então a gente consegue fazer essa inclusão tanto manual quanto massivamente. Então para facilitar ali o trabalho quando a gente for fazer essa carga. Aqui em Forecasting é onde a gente vai fazer a configuração inicial dele. Ele também é possível fazer ou de forma manual ou de forma automatizada, que é onde a gente cria uma rotina. E essa rotina ela vai trazer essas informações de forma automática, seja semanalmente, seja quinzenal, mensal ou de 6 em 6 meses, de acordo com as necessidades aí da operação. E aqui a gente também consegue visualizar os forecasts que a gente já criou para poder ter um entendimento se essa operação, de acordo com os dados históricos dos serviços, está tendo um overcapacity, ou se está tendo falta de PA, ou se está tendo muitos operadores, e a gente tem que deixar esses operadores mais produtivos. Então é aqui que a gente vai fazer essa análise. Aqui a gente consegue selecionar, né, um curto período de tempo para fazer essa visualização, que no caso esse forecast ele foi criado do dia 1/1 de 2025 até 31/12. Ele é um forecast anual, que também é possível fazê-lo, só que a gente não indica para criar as escalas. Então a gente pode criar um forecast anualmente, mas ele não vai fazer as escalas do ano inteiro. Então aqui em grupos de forecast a gente consegue filtrar aí os grupos ou consolidado, ou somente consolidado, somente o grupo. Conseguimos também incluir nesse relatório que vai ser gerado o volume intradia, o TMA intradia, a carga de trabalho versus o volume versus TMA, staffs necessários com único skill. Aqui em grupo de atendimento a gente consegue selecionar os staffs básicos, staffs total, para poder ter um dimensionamento se essa equipe, se esse forecast, ele tem um overcapacity, conforme eu já havia dito anteriormente. Prosseguindo aqui para a escala, é aqui em escala onde a gente faz as criações das regras, as definições das regras em relação à NR17, em relação às regras de negócio da própria operação, se como, por exemplo, é disponibilizado para operadores um café gratuito, onde eles têm esse direito, a gente consegue também selecionar e designar os horários que esses operadores podem fazer as pausas para que eles não fiquem de fora, né, desse benefício que a empresa lhes oferece. E o forecast, aí a escala ela vai ser gerada de acordo com o forecast, mas dentro desses limitadores, que são essas regras de negócios que a gente criou, para beneficiar aí, a operação como um todo. E aí ele vai ali sugerir os melhores horários de pausas ali para os agentes. Então, quando a gente associa ali o forecast à escala, ele vai estar ali sugerindo os melhores horários de pausas ali. Isso mesmo. E aqui em gerenciador de escala teste, a gente consegue ter uma pré-visualização de como essas pausas vão ficar na visualização do operador. Então, clicando aqui, a gente consegue visualizar o horário inicial que vai ser dessa operação, o horário da pausa desse operador. Aqui a gente consegue olhar no calendário, né, o mês como um todo. E se a gente clicar aqui, a gente consegue ver o detalhe, ou até mesmo aqui em cima a gente seleciona por dia, a gente consegue visualizar aí no dia como é que vai ser
as pausas desses operadores. Então aqui esse operador, ele trabalha das 14h20 até as 20h40, a primeira pausa é às 16 horas e a segunda às 18h30. Aqui na telinha de acompanhamento, a gente tem o cronograma intradia, que é uma telinha também que a gente consegue visualizar ali o que está programado para aquele operador. Então, se a gente aqui clicar em selecionar, a gente pode selecionar aqui um operador, clicando aqui nesse bonequinho aqui, colocando o ID dele. Ou se a gente vir aqui em filtro e buscar pela hierarquia ali. Então a gente buscaria ali pelo supervisor, abaixo dele, se a gente selecionar aqui, traria todos os agentes ali abaixo desse supervisor. Vale ressaltar também que ali quando a gente clica nesse bonequinho e a gente coloca a seleção dos IDs, a gente consegue fazer a seleção de acordo com qualquer operador que esteja cadastrado no WFM. Então, independente de carteira que ele estiver, independente de qual hierarquia ele estiver, de qual posição ele estiver, a gente consegue trazer aqui de forma massiva para a gente ter essa visualização. Vou colocar aqui uma operadora para a gente visualizar como que vai ficar. Dia de hoje. Então aqui eu trouxe 2 casos. Um caso é onde a operadora está com escala e o outro caso é onde a operadora não está com escala. Então essa visualização do cronograma intradia é basicamente para a gente ter um norte do horário de entrada desse operador, qual que vai ser o horário da pausa aí que essa operadora tem que efetuar. E quando não tiver nenhuma informação, é porque essa operadora ela não está com a escala criada. Por algum motivo, tem que criar. Aqui em estados, a gente consegue também visualizar de uma forma mais visual, né? Quantos operadores estarão logados, nos horários que eles estarão logados e quantos operadores estarão aqui em pausa em certo determinado momento. Então, é como se fosse a visualização anterior, só que aqui vai trazer por quantidade. Então, se eu tivesse selecionado mais operadores na tela anterior, aqui me traria quantos operadores sairiam de pausa às 16 horas, quantos operadores sairiam às 17, caso tenha alguma pausa programada às 17, e assim sucessivamente. Isso aí, nessa tela você consegue visualizar também, por exemplo, ali você está vendo o horário do operador de entrada e saída, e caso você queira adicionar um pacote de hora extra ali, você tem a noção de que horário que ele está entrando, que horário ele está saindo, se o pacote de hora extra ele entra ali antes do horário dele entrar, que é o horário programado dele, ou se vai entrar depois do horário dele. Isso mesmo. Certinho. Aqui a gente também tem um acompanhamento avançado. E aqui a gente também tem a telinha de visualização de adesão. Aqui a gente seleciona a aderência RTA, que traz uma visualização melhor para a gente fazer um entendimento do que está programado ali para os agentes. Então aqui a gente tem um agente que tem aqui o horário programado para ela, que seria uma duração de 6h20. E aqui a gente consegue trazer, ele não está trazendo as... Deixa eu ver se eu consigo... Aqui então a gente consegue trazer o que o WFM está propondo ali para ele. Então em cima aqui é o que o WFM está propondo para o operador fazer. E aqui a gente vai conseguir visualizar embaixo o que o agente está fazendo. Então se ele está seguindo o que está proposto ali para ele fazer, o horário de logar, o horário das pausas. E aqui embaixo a gente também tem uma visualização mais detalhada sobre a aderência dele, se ele está aderente, o WFM propôs para ele, se ele está aderente àquilo, então a gente consegue tirar uma porcentagem ali se ele está seguindo corretamente. Isso mesmo. E acho que essa telinha aqui tem mais algum ponto a falar, Isa?
Aqui em análise da produtividade, a gente também consegue visualizar aí tanto por operador quanto por hierarquia, ou até mesmo pelo serviço, né? Para ver o quão produtivo ficou. Então, vai trazer a aderência desse operador, quanto que ele ficou aderente, quanto TMA, quanto TME, quanto CPC ele teve. Então, essa tela aqui também ela é bem bacana de ser acompanhada. E aí a gente tem aqui a telinha de relatórios, onde a gente consegue ter 109 relatórios. Então aqui a gente consegue extrair um relatório mais detalhado do que está acontecendo. Então a gente tem ali relatórios de login, relatórios de escala. E aí, através desses relatórios, você tem uma visualização melhor do que está acontecendo ali dentro da sua operação. Conseguimos fazer também um relatório de auditoria para ver se tem alguém fazendo alguma modificação na escala, no que não deveria fazer. A gente consegue visualizar qualquer alteração que seja feita dentro da ferramenta. Então, é muito importante e muito bacana todos esses relatórios para a gente ter uma noção aí do que tem acontecido dentro da ferramenta e na operação como um todo. Então é isso aí, pessoal. Esse foi um overview sobre a nossa ferramenta do cliente. Fiquem ligados para os próximos vídeos e até mais. Até logo!